Olha, tem um novo medicamento para perda de peso que está dando o que falar, com os resultados assim impressionantes. Mas a história de verdade não está só nos números, sabe? Ela está no debate que esses números provocaram. E hoje a gente vai mergulhar justamente nisso, nos bastidores da ciência, para entender como uma descoberta que parece tão promissora é, na verdade, colocada à prova. Bem, tudo começou com esse nome, Cagrilizumab. É uma combinação de dois remédios e, quando os primeiros resultados saíram, olha, a comunidade médica mundial parou para prestar atenção. A promessa era gigante, né? Uma nova ferramenta superpoderosa contra a obesidade e o diabetes tipo 2. E esse é o número que botou fogo na conversa: 13,7% de perda de peso em média. Para se ter uma ideia, isso é muito, mas muito mais do que a maioria dos tratamentos consegue alcançar com segurança. Não é de se espantar que tenha sido visto como um possível divisor de águas. Só que na ciência, um número impressionante como esse nunca é o ponto final. Na verdade, é o ponto de partida. E foi exatamente aí que a história de verdade começou, com a comunidade científica fazendo o que ela faz de melhor: levantar perguntas. E é aqui que a coisa fica fascinante. Um estudo como este não é simplesmente publicado e aceito. Que nada, ele se torna o centro de um debate global, onde outros especialistas publicam as próprias análises, questionando, aprofundando a descoberta inicial. É a ciência acontecendo ali em tempo real. E é super importante entender, isso não é uma briga, é o jeito que a ciência tem de ficar mais forte. Outros cientistas olham para os mesmos dados e perguntam: tá, mas e isso? Ou, eles consideraram aquilo? É como se fosse um teste de estresse, para garantir que a descoberta é sólida mesmo. Desse debate todo, acabaram surgindo 4 grandes questões que realmente colocaram o estudo à prova. Vamos dar uma olhada em quais foram e por que elas são tão importantes. A primeira pergunta foi a mais óbvia, né? Ok, parece ótimo, mas e aí? A gente já tem outro remédio muito potente no mercado, a tirzepatida. O quão bom é o CagriSema em comparação? Uma pergunta super justa, mas a resposta é um pouco complicada. Olhando os números assim, lado a lado, a perda de peso parece bem parecida, com uma pequena vantagem para a tirzepatida. Mas, se a gente olhar mais de perto, o CagriSema teve mais efeitos colaterais gastrointestinais. E, talvez o mais importante, os grupos de pessoas nos estudos eram diferentes. O estudo do CagriSema tinha muito mais participantes asiáticos. Fica difícil comparar. É quase como comparar maçãs com laranjas. E essa citação resume uma regra de ouro da medicina. O único jeito de saber qual é o melhor é colocar os dois para competir no mesmo estudo, um contra o outro. Sem isso, a gente fica só especulando. A segunda questão foi ainda mais profunda. Ela não questionou o resultado, mas sim a régua que a gente usa para medir o resultado. Todo mundo conhece o IMC, o Índice de Massa Corporal. Mas será que ele é mesmo a melhor forma de medir saúde? O IMC é usado há muito tempo porque é fácil. O grande problema dele é que ele não diferencia os tipos de gordura. Ele não diz se a gordura está nos braços ou na barriga. E essa diferença, como a gente sabe, pode ser a diferença entre saúde e doença. Por isso, os críticos sugeriram outra medida, o ABSI. Ele leva em conta a circunferência da cintura, que é um indicador muito melhor daquela gordura abdominal perigosa, aquela que se acumula em volta dos órgãos. A pergunta foi simples: se existe uma ferramenta melhor, por que não usá-la? A terceira questão foi sobre a própria fórmula do medicamento. Lembra que o CagriSema é uma combinação de 2 remédios? A pergunta era: será que a combinação é realmente muito melhor do que usar só um dos seus componentes, a semaglutida, que a gente já sabe que funciona bem? Os números de estudos diferentes até sugerem que sim, a combinação é bem mais potente. Mas aqui está o pulo do gato que os críticos apontaram. O estudo do CagriSema não incluiu um grupo de pacientes tomando só a semaglutida para comparar. Sem essa comparação direta dentro do mesmo estudo, fica difícil saber exatamente qual é o tamanho do benefício extra. E a última questão é sobre as pessoas que participam desses estudos. Quem são elas? Os cientistas notaram uma coisa curiosa sobre a diferença entre homens e mulheres nos testes de medicamentos para obesidade e diabetes, o que pode mudar o jeito como a gente pensa sobre os resultados. É um padrão curioso mesmo. Quando o mesmo remédio é testado para obesidade, a maioria dos participantes são mulheres. Quando é testado para diabetes, a maioria são homens. Isso acontece por razões biológicas, mas cria uma situação estranha. Será que os resultados de um estudo focado em homens com diabetes podem ser aplicados diretamente a mulheres com obesidade? Não necessariamente. Mas a conversa não termina aí. Os pesquisadores originais tiveram a chance de responder a todas essas críticas. E as respostas deles são tão importantes quanto as perguntas.
Vamos ver como eles defenderam o trabalho. E aqui a gente vê o diálogo acontecendo. Sobre a comparação com outros remédios, eles basicamente disseram: concordamos, comparações diretas são necessárias e, aliás, já estão sendo feitas. Sobre o IMC, eles explicaram que é o padrão exigido, mas que estão abertos a novas métricas. Eles insistiram que o benefício da combinação é real e significativo, e sobre a diferença entre homens e mulheres, eles reconheceram o padrão, mas mostraram que o remédio funcionou bem para todo mundo. Então, no fim das contas, o que a gente aprende com isso? Esse debate todo não diminui a importância da descoberta inicial. Pelo contrário, ele a torna mais robusta. Agora, a gente entende não só o que o medicamento faz, mas também o que ainda precisa descobrir sobre ele. É exatamente assim que a ciência deveria funcionar. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim a sua maior força. É um processo. Tem a descoberta, vem o questionamento, depois a resposta e, finalmente, o aprimoramento. É assim que o conhecimento sólido é construído. E essa é a principal lição desta análise. A ciência não é uma série de anúncios isolados, mas um diálogo dinâmico e contínuo. Cada pergunta, cada crítica e cada resposta nos aproxima de uma compreensão mais completa. E a história não acabou, não. Graças a esse debate, os estudos que vão comparar diretamente os dois medicamentos já estão acontecendo. A ciência continua em movimento e as respostas para as grandes perguntas de hoje serão as descobertas de amanhã. A gente vai continuar acompanhando.